Agora, falando de economia, queria saber qual vai ser a linha econômica que o senhor vai defender durante a campanha para o Brasil. É um projeto liberal? Como é que seria a campanha? Como vai ser a campanha de Renan Santos no quesito economia? Tanto internamente quanto de política externa. Em termos internos, a gente tem que entender o que nós temos no Brasil. Nós temos um país que está indo para uma rota de colapso do ponto de vista fiscal, ou seja, as contas públicas elas vão estourar. A gente já está no limite, batendo recorde de arrecadação, ao mesmo tempo que a taxa de juros está no nível mais alto possível. Ou seja, nós estamos, enquanto país, numa rota de quebradeira e não sabe como resolver. Tanto que a função do governo federal hoje é apenas aumentar a alíquota de imposto para aumentar a arrecadação para tentar ficar sobrevivendo e empurrando essa bucha para frente. Ou seja, vai precisar de uma reforma fiscal gigantesca, tá? Com um impacto fiscal grande, que gere no mínimo 3 trilhões de reais em economias nos próximos 10 anos. Tá? Tem uma PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri e outros deputados federais que está em processo de coleta de assinatura, que eu defendo essa PEC, tá? Então até para não parecer um cara, para não parecer não ser um cara genérico que vem aqui falar com vocês, a PEC está protocolada, é só pegar o número da PEC que está lá no Congresso Nacional, lá tem todas as medidas, que eu também posso discorrer aqui se for o caso, mas todas as medidas que são adotadas para a gente fazer um enfrentamento à crise fiscal. Então, com essa PEC é prevista lá, de acordo com os consultores da Câmara, 3,3 trilhões em economia em 10 anos, isso sem contar com a economia redundante da baixa natural que vai haver na taxa de juros. Né? O CDPP, que é um importante instituto que trabalha com políticas públicas, estima que uma medida similar, né, se adotar essas políticas, você pode baixar a taxa de juros já no médio prazo para a taxa de 5 pontos percentuais, o que teria um impacto econômico e nas contas públicas colossal, né? Um impacto inclusive na geração de riqueza. A gente acredita, e os melhores estudos de políticas públicas nos levam a isso, que o ajuste fiscal feito na parte da despesa é o mais duradouro e que funciona melhor. Então a gente vai ter que fazer um ajuste fiscal direcionado à parte de despesa. E aí, com base nisso, a gente vai abrir espaço fiscal para investimentos, e com novos marcos regulatórios, e assim, graças a Deus, passou a lei ligada lá ao licenciamento ambiental, a gente vai poder fazer uma série de obras, agora acelerar o processo de construção de estradas, ferrovias, de usinas, para a gente aumentar a produção energética, facilitar a entrega de produtos, reduzir o custo do Brasil e entrar paralelamente com a nossa agenda de competitividade que envolve facilitar a abertura e fechamento de empresas, facilitar a contratação e demissão de pessoas, ou seja, ter uma lei trabalhista muito mais flexível. E aí, juntando todos esses elementos... Facilitar a demissão de pessoas não é o que depõe contra a classe trabalhadora, enfim, não é algo prejudicial no âmbito geral para a população, facilitar demissões? Não, na verdade, todas as experiências mundiais nos mostram que leis trabalhistas mais flexíveis em economias em desenvolvimento geram um desenvolvimento econômico mais rápido. A coisa mais preocupante para a classe trabalhadora é não ter trabalho, que é o que está acontecendo em boa parte do Brasil. As pessoas falam, o Brasil vive em pleno emprego. Não. O suposto pleno emprego são pessoas que estão indo procurar um emprego formal. Na prática, as pessoas estão vivendo de bicos, as pessoas estão vivendo de auxílios do governo e as pessoas estão vivendo de subemprego. E há um pequeno percentual vivendo do CLT e um grande percentual dos brasileiros estão vivendo de mês. Ou seja, é uma semi-informalidade que as pessoas estão vivendo. Então, este modelo que nós estamos vivendo é um modelo inadequado, é uma gambiarra. E esta gambiarra não pode ser comemorada, ela tem que ser resolvida. A gente tem que gerar empregos de qualidade para as pessoas. Então, a melhor política para gerar empregos é ter empregos. E isso se dá através de uma política que não penalize o contratante e nem penalize o contratado. Você criar uma política que você acha que está protegendo o trabalhador, simplesmente dando medo no contratante em contratar, você vai fazer com que o contratante não contrate, que é um efeito na prática recessivo. Então, as melhores experiências em países de desenvolvimento agora, posso pegar Vietnã, posso pegar Índia, posso pegar a própria China, que apresentam um desempenho de crescimento de países de desenvolvimento muito superiores ao Brasil, nos mostra que a gente precisa flexibilizar essas leis. E é uma coisa que nós vamos fazer. E só fechando, o Capelli, não queria... Essa é a parte, vamos colocar aqui, liberal do nosso pacote. Do outro lado, nós temos que fazer ter um olhar para as regiões menos desenvolvidas, que eu visitei agora no Maranhão, que estão numa situação de penúria. Não existe atividade econômica minimamente complexa em boa parte das regiões norte e nordeste do Brasil. E nessas regiões que há população, ou seja, há alguma densidade populacional, misturada a baixa atividade econômica, o Estado vai ter que atuar. A gente vai ter que usar a riqueza produzida no Matopiba, gerando mais complexidade para gerar mais emprego. A gente vai ter que atuar gerando pressão na administração pública para facilitar a atividade comercial. A gente vai ter que olhar a própria reforma tributária que teve para fazer com que, então, a medida ela não penalize hoje setores inteiros, e há uma grande dúvida sobre isso. A gente vai ter que olhar para estados como Maranhão, que apresentam, mesmo sendo um dos estados mais pobres, o maior ICMS do Brasil. Ou seja, quando a gente olha para a natureza do problema, a gente fala, cara,
tá tudo muito doente, para tirar uma massa de pessoas que hoje estão no assistencialismo, para devolver capacidade fiscal para os municípios e para esses estados, para eles não depender tanto do governo federal. Eu acho que isso tem um impacto macro bem grande. Então, o Estado tem que ter planos de desenvolvimento de forma ativa nas regiões mais pobres para gerar classe média lá, desesperadamente. Porque essas regiões, então, elas estão, como eu posso colocar, elas estão num estágio tão anterior de desenvolvimento a outras regiões do Brasil, que elas estão gerando distorções em todas as outras áreas, inclusive distorções políticas.